Imagine você na segurança da sua casa, do seu lar, com seus filhos. E lá, nesse lugar de segurança, depois de um dia de trabalho e estudos, você se vê atacado violentamente, ter o seu corpo violado por um ser invisível. Imagine então se esses ataques ocorrerem a qualquer hora, na frente inclusive dos seus entes mais queridos, fazendo com que eles ficassem desesperados. Você teria medo de estar na sua própria casa, seu corpo não lhe pertence mais. E quando você procura ajuda, ainda te julgam louca. Essa foi a rotina de Carla Moran nos anos 70, em um dos mais famosos e documentados casos de suposta assombração supernatural da história. Ela serviu como inspiração direta para o livro A Entidade, de Frank de Felita, e para o filme The Entity, Enigma do Mal, de 82. Olá, gente fina, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para mais um programa para o nosso mês do horror. Dessa vez eu trouxe um clássico cult super importante dos anos 80. Ele é um tanto quanto polêmico devido às cenas, que tem cenas que inclusive são gatilho, é bom a gente avisar, né? Que é uma mulher que ela se vê atacada, vamos colocar assim, né? Essa palavra para o YouTube não restringir o vídeo. Ela é atacada por uma entidade sobrenatural, um incubus. Essa é uma história que é baseada num livro, como eu falei, um livro que eu já li há muitos anos atrás, um livro dos anos 70, do Frank de Felita, que ele é um autor, assim, que ele tem vários livros de terror, assim, O Demônio do Gólgota, por exemplo. E esse livro aqui, ele é até um pouco mais cruel, eu diria, do que do filme, né? O filme até que restringiu algumas das frases que são colocadas ali, que são bem violentas, inclusive. Devido ao sucesso do livro, inclusive, né, o próprio escritor do livro, Frank de Felita, fez esse roteiro desse filme, que é um filme dirigido pelo Sidney J. Furie, com uma atriz que eu acho ela fantástica, que protagoniza o filme, que é a Barbara Hershey. Aqui ela faz essa mulher, né, que no livro é a Carlota Moran, no filme é a Carla Moran, que uma mulher que é mãe solo, que tem 3 filhos, um filho aí praticamente adulto, mais 2 meninas pequenas, que começa a se ver atacada em vários momentos, né? Então eu achei interessante trazer para vocês aqui um filme que não é muito comentado, ao mesmo tempo ele é muito cultuado, né? E talvez pelos motivos errados, eu pense assim, porque ele meio que fetichiza, né, esses ataques, né? Se você for ver inclusive as capas dos livros, você vai ver que tem uma recorrência na maneira como colocam essa personagem seminua, em posições abertamente eróticas. Então, eu acho que fetichiza, né? Tem até um nome para esse fetiche, né? Espectrofilia. As pessoas que têm fetiche por seres atacados por entidades sobrenaturais, né? Não deve ser uma coisa muito comum, né? Então, como eu falei, esse é um dos casos mais famosos, assim, porque existe, diferente de outros filmes de terror, uma certa procura e pesquisa científica, né? Claro que a mulher da vida real não tinha esse nome, né? Eu vou falar um pouco sobre a história dela também, mas o filme, ele trata isso daí como uma condição muito séria e tal, e diferente de vários filmes de terror onde a gente vê... procuram pessoas que são ligadas assim a métodos não científicos. Nesse filme aqui, como em Exorcista, por exemplo, que tem uma cena lá que a menina é levada ao médico, etc. Aqui tem toda uma pesquisa acadêmica, né? É claro que ele gera muitas controvérsias. Ele é um filme que, na verdade, você tem o ponto de vista da personagem, né? Então ele mostra como se tudo fosse verdade. Ao mesmo tempo, tem várias questões que são colocadas aqui. Então eu quero aproveitar, enquanto a gente está aqui no comecinho, até para falar um pouco sobre a história da Carla Moran. Eu quero aproveitar o comecinho aqui para a gente falar um pouco sobre a mulher da vida real, e esse caso também da vida real, que é a Doris Bitter, que ela nasceu em 37, ela já é falecida. Falar um pouco para vocês aqui sobre o caso Carla Moran, né? Que na verdade é o caso da Doris Bitter. Ela era uma mãe solo que vivia em Culver City, Califórnia, em 74. Tinha 3 filhos e levava uma vida um tanto quanto turbulenta, né? O que os investigadores sugeriram é que, na verdade, ela era uma pessoa problemática, uma pessoa com problemas psicológicos,
Tinha a questão do alcoolismo, né? Em relação aos fenômenos, ela relatava que havia quedas súbitas de temperatura no ambiente, odores estranhos como enxofre, um perfume nauseabundo, né? E vozes estranhas de pessoas desencarnadas que ela frequentemente relatava. É um caso, claro, de atividade poltergeist, né? Porque a casa estava em constante turbulência, os objetos voavam pela sala, móveis se moviam sozinhos e barulhos altos e inexplicáveis, como batidas, pancadas, passos, eram muito comuns. Tinha a questão dos ataques físicos, né? Que aí é o aspecto mais aterrorizante. A Carla relatava ser espancada, empurrada, estrangulada, agredida sexualmente por uma força invisível. E ela frequentemente aparecia com hematomas, arranhões e marcas de mordidas visíveis. O caso ele ganhou notoriedade quando os parapsicólogos Dr. Barry Teff e Dr. Kerry Gaynor, da UCLA, se envolveram. Eles documentaram o caso extensivamente. No começo, houve um certo ceticismo, para dizer o mínimo, né? Então, eles falavam que, como investigadores sérios, eles buscavam primeiro explicações racionais, fraude, problemas psicológicos ou causas ambientais, como, por exemplo, questões de infração, né? Porque diz que realmente tem uma fotografia muito famosa, né? Que mostrava que havia um halo ali, né? Essa fotografia até é polêmica, porque as pessoas acham que pode ser fraudulenta, né? As evidências, em questão das evidências, eles logo testemunharam eventos que não podiam explicar. Isso aqui de acordo com eles, né, gente? Eles viram objetos se mover, registraram flutuações drásticas de temperatura e viram a Carla, ou aqui no caso a Doris, né, sendo fisicamente atacada na frente deles. E eles também documentaram as marcas físicas no corpo dela. A famosa fotografia do, entre aspas, casulo, durante uma investigação, foi a que um fotógrafo tirou de Carla quando ela estava sentada na cama. Quando revelada, essa foto parecia mostrar como se ela estivesse encapsulada, né, encasulada, por uma estranha substância ectoplásmica e nebulosa. Claro que essa fotografia permanece uma das peças de evidência mais controversas do caso, né? Em questão do perfil psicológico, os investigadores concluíram que Carla não era uma fraudulenta, não era alguém que estava tentando inventar. Eles teorizavam que ela podia ter realmente um agente poltergeist, né, na casa dela, ou então o próprio estresse psicológico intenso e a energia emocional reprimida de uma vida de abusos e dificuldades estava de alguma forma sendo projetada para o exterior, causando os fenômenos físicos. E essa é uma teoria muito comum na parapsicologia para tais casos. Sobre o livro e o filme, né? O jornalista Frank De Felitta, ele soube desse caso, entrevistou a Carla, escreveu esse best-seller em 78. Em 82, então, o filme foi adaptado com o mesmo nome, né, A Entidade. Aqui no Brasil, como eu disse, saiu como Enigma do Mal. Até um pouquinho de cuidado, porque tem um filme chamado A Entidade que não é esse. A imensa publicidade que o caso trouxe, né, ele foi muito publicizado, né, passou na TV, nos jornais, fez com que a Doris mudasse de nome, mudasse de cidade. O desfecho da história até diz que os casos foram muito reduzidos, né? Aqui no filme você vê que tem até uma certa ambiguidade desse final, né? O livro tem também essa coisa positiva. Eu acho que o filme ele dá a entender que esse fantasma, de certa maneira, persiga. Na verdade, o caso acaba sendo um dos casos que não tem uma explicação muito definitiva. Os mais céticos acreditam que é tudo mentira, ou então questões psicológicas, que os filhos que viam o que estava acontecendo com ela, eles também estavam sob influência da mãe, né? E eu quero fazer algumas comparações depois referentes ao livro. Não porque o filme ele fale por não ter essas comparações, mas eu acho que mostra muito essa personagem, Carla Moran, como uma vítima e muito frágil, né? Sendo que no livro ela tem sim os seus problemas, né? É uma pessoa que realmente, no livro, ela é descrita como alguém que sofreu violência desde a mais tenra infância, né? E depois na vida adulta, através de diversos parceiros, né? Então eu acho interessante comentar que no livro tem uma diferenciação no sentido de mostrar ela como alguém que foi jogada dentro de situações, claro, muito cruéis, mas ela consegue escapar e encontrar força dentro de si mesma. Então, isso pode ser ou não uma coisa que o autor colocou ali, ou pode ser um relato
que a própria mulher falou para ele, mas na grande verdade eu acho isso um tanto quanto interessante, né? No filme, obviamente, foi totalmente retirado, né? Tem muito mais sobre os ataques e outras questões. E eu vou agora aproveitar para falar um pouquinho então sobre o diretor, falar um pouco sobre o elenco, falar sobre o Frank De Felitta, porque eu não sabia, eu achei muito interessante, né, que o Frank De Felitta, ele é roteirista de um filme que a gente gosta bastante, que inclusive a gente até postou no YouTube lá no meu canal eu coloquei, né, o filme que é Proibido Procriar, né? Ele é roteirista do filme e ele também é responsável pelas duas vidas de Audrey Rose, né? Então tem várias histórias e, na verdade, sempre voltadas para o sobrenatural que o Frank De Felitta já escreveu. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o diretor, o Sidney J. Furie, né? O diretor, né, que já tá bem idoso, não tá mais produzindo por enquanto, que eu saiba. Ele é reconhecido por alguns filmes, né? O Superman 4, Em Busca da Paz, Águia de Aço, Sangue em Sonora. Então ele, na verdade, é um diretor que eu não tenho muita afinidade, conheço pouquíssimo sobre os filmes que ele dirigiu, mas de qualquer maneira aqui eu acho que ele também fez um trabalho interessante, né, junto ali com os efeitos especiais, para poder mostrar as cenas do ataque. São cenas até muito gráficas, vamos colocar assim, né? Tem várias cenas ali que você entende que o corpo não é da atriz, né, que são efeitos especiais ali no corpo dela. Mas na época ele gerou bastante controvérsia devido a essa questão toda de os ataques serem gráficos, né? É claro que você não vê quem tá atacando, mas você vê claramente que tem uma mulher sendo atacada, então isso é gatilho pra caramba, assim, pra quem for assistir é bom avisar. O filme, claro, tem a Barbara Hershey, que é a protagonista, o Ron Silver, o David LaBiosa, que faz o filho dela, a Meg Bly, por aí vai. Tem um grande elenco. E claro, aqui vamos destacar a atuação da Barbara Hershey aqui, que já tinha papéis interessantes no cinema, né? Ela já trabalhou com Martin Scorsese. Ela fez, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, que é um filme que ela faz a Maria Madalena. Então, se você recentemente quiser lembrar da Barbara Hershey, por exemplo, ela tá na franquia ali do Insidious, né? Do Sobrenatural. Ela faz a mãe do personagem ali, né? Tem uma cena famosa de jumpscare que eu até comentei no vídeo passado, que é ela que vê, né, o fantasma aparecer atrás do filho. Então é interessante poder mencionar isso daí. E a Barbara Hershey participou de Cisne Negro, ela faz a mãe da personagem. Como eu falei de Sobrenatural, de 2010, ela é famosa porque ela participou do Hannah e Suas Irmãs, que é um filme do Woody Allen fantástico mesmo, assim, que vale a pena você assistir, né? Porque eu acho que a carreira dela foi bem catapultada a partir desse filme. E, é claro, ela trabalhou em muitas produções aqui, olha só, tem produção dela de 2023. E uma coisa que eu acho interessante na Barbara Hershey é que você vê que ela não é alguém que está muito interessada nos holofotes. Então, claro, ela tá uma mulher bem mais idosa, mas ela tem a velhice dela com dignidade. Você vê que não é aquele tipo de atriz que fez várias cirurgias para parecer mais nova. Então ela leva a velhice dela e a aparência dela com muita dignidade, né? E fora dos holofotes, isso é interessante, né? Diz que ela é muito acessível também para entrevistas e tal. Se você procurar nos canais por aí, você vê que tem canais assim de fãs que ela vai lá, conversa e tal. Eu sei que tem uma série dela que ela faz uma idosa que ela começa a ver atividades paranormais também. É escrita e roteirizada pela mesma diretora. E você vê que tem cenas que, de certa maneira, é claro que não tem os ataques que ela sofre nesse filme aqui que eu vou comentar, mas tem cenas também noturnas, de medo, de suspense. Então, é uma série de terror que eu tô muito afim de assistir, que é de 2021, tá? The Manor, no original. Agora, sobre o filme em si, né? Que eu acho que dessa vez, eu acho interessante você assistir. Eu vou comentar, claro, algumas cenas de destaque e o andamento do filme, mas como esse filme tem fácil no OkRU, tá? Eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição, então você procura sempre a descrição, abre a descrição do vídeo. Já começo, inclusive, pedindo o seu like, porque, claro, a gente está tentando fazer o nosso canal ter um pouco mais de relevância. Se você puder deixar o seu like, você se inscrever no canal, você acionar o botão de hype, né? Vai no seu celular, ver se está disponível e clica lá para hypar o vídeo. Dizem que o YouTube ajuda, né, a mostrar para mais pessoas. Você dando essa força já colabora com o nosso trabalho aqui também, né? Hey, wake up, everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day, come here. 20th Century Fox presents the story of Carla Moran, Now look. the most extraordinary case in the history of psychic research.
Everything broke loose and went crazy, and everything was shaking. The bed was shaking, and the walls were shaking, and... Like an earthquake. Oh, no, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. Oh, wait a minute. I think... I don't really understand this. You were attacked? Or you weren't? It happened. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. A team of experts will investigate her life. Why does he attack you, Carla? Not anyone else. Why should he go to such lengths to support this delusion? And they will find more than evidence. O filme ele vai começar com um dia na rotina da Carla. Ela tá fazendo o curso de secretariado, né? Ela tá numa boa, tá feliz, tá saindo do curso, chega em casa, vê que tá tudo ligado, todas as luzes, as duas filhas que ela tem estão dormindo. Aí ela vai inclusive dar uma bronca no filho, fala assim, pô, deixou as luzes acesas, geladeira aberta, né? Quem é que deixa a geladeira aberta, né? E aí conversa com ele, mas você vê que eles têm uma relação de muito amor, de muito carinho, né? Ela fala, você tá com problema na escola, ele fala que não é nada grave e tal. Só que aí quando a Carla vai pro quarto pra dormir, quando ela vai tentar descansar, ela já vai sofrer o primeiro ataque, né? E é um ataque rápido, cruel, que eu não vou colocar cenas aqui, né? Obviamente, né? Posso colocar até alguma imagem, alguma foto assim, mas não dos ataques em si, porque também eu não vou fazer esse trabalho, né? De eu fetichizar essa espécie de situação. Mas é claro, é assustador. Quando ela sofre ataque, ela grita, se desespera, chama o filho, grita pelo filho que procura por toda a casa, não encontra ninguém. E a vida da Carla, daí pra frente, vai sendo essa espécie de rotina que é desesperadora, né? Porque como é que você vai relatar, como é que você vai chamar a polícia para um ataque de um ofensor que não está presente? Então eu acho que, por isso que eu acho interessante falar do filme, porque ele mostra questões que, claro, aqui a gente está falando sobrenatural, mas questões da vida real, porque muitas vezes quando uma vítima é atacada, né, não vou usar a palavra, mas ela vai tentar procurar ajuda e, na verdade, ela costuma ser deslegitimada, né? Perguntam como é que ela estava vestida, por que ela estava ali aquela hora, se ela estava viajando, por que estava sozinha. Então, essa questão que eu acho interessante, a gente pegar e analisar sobre essa perspectiva. Também de uma mulher tá tentando falar a verdade, né? Tá tentando falar que foi atacada e ela não ser acreditada. Dali pra frente, você vê que a Carla tem um momento que ela bate o carro, ela sofre um ataque, o início de um ataque, que ela fala que primeiro vem o cheiro, né? Se você ler o livro, você vai lembrar que ela fala de um cheiro terrível que ela sentia, aí vinha uma voz grunhindo e tal. E são sempre ataques muito violentos que esse ser, inclusive, não atacava sozinho. Depois ela vai relatar que ele tinha alguns seres menores, né? Que ela até fala que eram anões, ajudando a segurá-la e por aí vai, né? Então, claro que essa mãe, né, que tá tentando, essa mãe solo que tá tentando sobreviver, né, ela tá inclusive com esperanças de poder casar, ela é noiva de um cara que vive viajando, chamado Jerry, no filme. Ela tá desesperada, porque o cara tem uma história, esse Jerry, né, diz que a mãe dele também acabou pondo fim à própria existência, né, vamos colocar assim, e ele também tem transtorno em relação a isso, ele tem medo de pessoas com problemas psicológico, de se relacionar com essas pessoas. Então ela tá enclausurada dentro de si mesma, numa situação terrível, né? Ela sofre o primeiro ataque, na segunda noite, quando ela percebe que tá acontecendo alguma coisa parecida, ela foge da casa, ela vai para casa de uma amiga, que ela tem uma amiga muito querida, que ela pode confiar, ela dorme lá, a amiga não pede nenhuma explicação, fica com as crianças lá. Só que a mulher, essa amiga dela, ela é cheia de problemas também, tem um marido que é um cara babaca, ridículo, né? Tem a questão aqui dessa sororidade, você vê que a amiga quer acolhê-la, quer ajudá-la, não importa o que está acontecendo, ela quer apoiar essa amiga e fica o cara brigando com a amiga dela na frente dela, assim, praticamente. Falando, você falou para ela ir embora? Fala para ela, não vou ficar pagando comida para ninguém não, e por aí vai, sabe? É uma situação de muita violência, de muita solidão que a Carla está sofrendo aqui. Dá pra gente poder analisar a história por diversas perspectivas também, né? Porque conforme ela vai buscar ajuda, porque sim, ela vai buscar ajuda, né? Porque ela vê que ela não tem pra onde fugir, pra onde que ela vai com aquelas 3 crianças sozinha, né? A amiga que ela tem, que é a amiga confidente,
que ela revela o que está acontecendo, a amiga fica até assim, como assim? Você foi atacada, mas a pessoa não estava lá. Tem um momento até que ela vai para a praia com as crianças, né? Porque quando ela vê que o marido está brigando com a amiga dela, ela vai para a praia com as crianças. Mas como é que ela vai fazer? Ela precisa voltar para casa. Ela não tem uma rede de apoio, né? Ela não pode voltar para casa dos pais porque ela não se relaciona bem com os pais, né? Diz que o pai, inclusive, era um ministro ali, religioso, ali, um pastor, sei lá, que diz que também tinha uma relação muito estranha com a filha, que ela não se sentia segura com ele. E aqui você coloque, né? O que pode ter acontecido na infância dela. E a história dela também, isso também tem no livro, tem essa questão de aí, quando ela sai de casa, sai muito jovem de casa, se relaciona com um cara mais velho, acaba engravidando muito jovem desse cara, tanto que o filho mais velho dela é um cara adulto praticamente, né? O Billy, né? E aí o cara com problemas com a polícia, com problema com entorpecentes, ela foge desse cara. Mas aqui você vê então que a Carla, procurando ajuda, ela vai procurar esse Dr. Sneiderman, né? E mostra pra ele, mostra que realmente ela tem ali machucados, tem hematomas, explica o que tá acontecendo. E ele tá escutando ali pacientemente, né? Tentando entender de maneira racional aquela situação toda, achando que, claro, ela tem sérios problemas psicológicos, né? Como é que pode uma pessoa falar que tá sendo agredida por um ser que não existe? E o interessante no filme é que esse cara, ele vai vendo que os ataques continuam. E esse ser que ataca ela, quanto mais ela pede ajuda, mais violentamente acaba atacando. Tem um momento ali que é muito triste. Por exemplo, numa dessas noites aí, o médico ali, o psicólogo foi levar lá para casa, foi conhecer a casa dela, conhecer os filhos, porque ele realmente não tá querendo entender, né, que situação que é essa que ela tá relatando para ele. Né? E ele vai embora, e quando ela vai lá receber as crianças, faz ali um bolo, ali um doce gostoso, ela é atacada na frente das crianças e do filho. É uma cena absolutamente angustiante, né? Porque você vê que os ataques estão mais violentos, e esse ser está fazendo questão absoluta de ainda por cima atacar na frente das filhas, né? Dos filhos dela. E o filho se revolta, tenta chegar perto, soltar a mãe, seja lá do que é que está segurando a mãe. É agredido, aparecem alguns pontos assim de energia, como se algo quisesse tentando empurrá-lo, tocá-lo, agredi-lo também, né? Nesse momento eu fiquei até muito angustiada, porque eu pensei assim, caramba, e as meninas, né? Sabe aquele desespero que dá assim, porque você tá vendo uma mulher sofrendo essa espécie de violência e tem duas meninas ali, né? Então é bem trágica assim essa cena, é uma cena muito forte, muito pesada no filme. E o filme ele vai escalando para essa coisa da ciência também, de certa maneira, porque, claro, vão ter muitas conversas, ela vai se irritar com o psicólogo, porque o psicólogo, e não somente ele, eles fazem uma leitura como se ela tivesse uma espécie de transtorno sexual ali. Ela, na verdade, é falta de ela ter um homem ao lado dela, e que o filho ali, ele representasse esse homem que ela queria ter, e por aí vai. Fazem várias afirmações sobre o caso dela, que são tanto quanto revoltantes. Mas, e claro, você pode pensar que essas possibilidades existam numa situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, você vê um machismo ali introjetado, ali naquelas conversas, naqueles risinhos, né? Enquanto o Dr. Sneiderman, que tá tratando dela, tá ali sério, ali falando sobre essa situação, os outros estão rindo, né? Falando assim, é falta de homem. Vai ver que o filho quer tomar esse papel de homem na vida dela, né? Então, é uma coisa bem problemática, e eu lembro de ter ficado muito chateada, para falar o mínimo, com essa situação. A Carla vai tentando levar a vida dela como dá. Tem um momento que ela volta para casa da amiga, tá com medo de voltar para casa, porque ela já sofreu ataques de diversas maneiras. E aí a amiga tá tipo saindo para uma festa com aquele marido babaca dela, pede pra amiga para ficar lá, ela deixa, e ela fica sozinha, e o ser começa a destruir tudo na casa dela. Tudo, né? Só que a amiga e o marido estavam ali prestes a ir pra festa. Aí eles voltaram, porque ouviram um quebra-quebra lá no apartamento, e eles também presenciaram, né? Tanto que ela abraça a amiga e fala assim, você viu? Quando a amiga vê que tá tudo destruído, né? E tá, imagino, né? Uma situação como essa, né? Tem que ser realmente uma pessoa que você tem uma amizade muito forte, né? Para você não querer se evadir dessa situação, fugir desses problemas. Mas a Carla tem essa amiga que, por mais que ela tenha esse marido babaca, essa amiga acredita nela, apoia ela como dá, no que é possível.
E o filme também vai mostrar que a Carla tem um momento que ela tá com a amiga, quando a amiga resolve, saca, ajudá-la de qualquer maneira. Estão ali numa livraria, pesquisando sobre livros para poder se informar, ver o que está acontecendo. E aí a Carla, no momento que ela está sozinha, ela escuta alguns universitários conversando, né, sobre questões justamente de sobrenatural, de poltergeist, etc. Coisas que podem ou não ser verdade. Aí a Carla pede licença, vai conversar com eles, isso no filme, tá? Porque no livro, essa questão acadêmica, ela é muito mais aprofundada, tem vários debates. Os médicos ali, os psicólogos, eles têm debates ali relacionados a isso. Tem um ceticismo muito profundo no livro também, acho que no livro ele trata isso com muito mais ceticismo. Então ali, nesse momento no filme, ela conversa ali com os universitários e fala que na casa dela está acontecendo isso. Ela explica o que estava acontecendo. Eles vão acabar chamando a chefe deles, é uma chefe ali do setor de parapsicologia daquela universidade. Vão explicar a situação, vão falar com a Carla. O médico dela, o Dr. Snyderman, ele se opõe frontalmente a essa espécie de coisa, porque ele fala assim, vocês estão, na verdade, incentivando ela, né, a ela acreditar nessa espécie de coisa, sendo que é mentira, né? Ela precisa tratar psicologicamente disso daí, né? Talvez ela tenha que ser internada, porque realmente já houve violência ali na casa dela, já houve violência. Os filhos também estão sendo influenciados por ela, mas ela resolve fazer um teste com eles, coloca na casa dela e eles verificam que realmente ela estava sendo atacada ali. Ela provoca aquele espírito, vem agora, seu covarde, né? E tal, agora você não quer fazer nada. E acaba acontecendo alguns eventos ali que eles conseguem registrar. A partir daí também vai ser meio que um cabo de guerra entre o médico dela, esse psicólogo, e esse pessoal da universidade. Eles vão acabar tendo autorização para fazer uma coisa quase que inacreditável. Eles vão replicar a casa dela, né? Eles têm ideia de fazer assim, nós precisamos tentar congelar, né? Porque eles querem usar uma espécie de gás assim congelante, né? Congelar essa criatura de certa maneira e vamos fazer uma casa, uma réplica da casa dela, totalmente isolada dentro de um galpão gigante na universidade. E a hora que for soltar o gás, estiver para ser atacada e for soltar o gás, ela vai para um local assim, eles mostram, né, que tem uma porta ali corrediça que ela pode ficar ali a salvo e eles consigam então provar, né, porque eles querem provas também. Os acadêmicos ali, eles estão, vamos pensar que nessa história aqui, eles também estão muito mais para poder provar os pontos de vista deles do que pensar na saúde física, emocional da Carla, né? E é por isso que o médico ali briga tanto, né? O psicólogo dela briga tanto com esse pessoal aí, tanto que ele invade, né? E tal, quando eles estão mostrando pra ela, ele vai lá, invade, fala, vocês são malucos, né? O que vocês estão fazendo com ela? Dá a entender, inclusive, no livro também, de certa maneira, que ele tem um certo apreço, assim, a afetividade que talvez ele não devesse ter com a Carla, né? Ele fosse apaixonado pela Carla. Então ele fica mais revoltado, ele briga com todo mundo, ele briga com o filho dela, fala, você não pode deixar a tua mãe te influenciar dessa maneira. Então quando eles vão fazer, porque isso é bem mais pro final do filme, eles vão fazer esse experimento aí, tentar congelar essa criatura que tá atacando a Carla, ele vai lá também brigar. E aí chega o grande dia que eles vão fazer esse experimento para tentar congelar a criatura. O médico dela tá até olhando lá, né? Ele fala assim, vocês são loucos, vocês estão... Ela pode ser congelada, porque essa espécie de produto é um produto muito perigoso. Porque se pegar nela, ela também pode vir a ter danos, né? Morrer, etc. E aí realmente começa tudo a pipocar, as luzes, né? O ataque realmente está acontecendo, a criatura realmente, vamos colocar assim, não que ela apareça no filme assim, de certa maneira, nessa criatura que é a criatura mais forte que ataca. Tem um momento assim que a criatura realmente aparece e o médico se desespera, desce lá o psicólogo e tal, cala, desesperado. E eles conseguem jogar esse gás congelante, né, na criatura e forma realmente alguma coisa ali que está presa ali naquele bloco de gelo. Claro que toda a casa ali, todo o local acaba sendo até meio que explodido, né? Como se realmente as energias ali que aquele ser, ele tem essa coisa de ele mexer com a eletricidade, com as energias, né? Com a eletrostática, etc. Ele também fizesse tudo explodir.
Só que nesse momento, quando eles fazem esse experimento, inclusive, o reitor da universidade está presente. E o cara presencia isso tudo, né? Quando termina tudo, fica aquele ser congelado, só que ele explode tudo, ele não fica ali preso, né? Ele consegue explodir, mas a Carla tá lá jogada no chão, o psicólogo também, foi um grande impacto. O reitor, ele viu. E os universitários, chefe do setor de parapsicologia, viram pro reitor e falam para ele assim, pô, nós ficamos sem provas, né? Mas aí ela vira para ele e fala assim, mas não, nós temos uma testemunha. E vira para o reitor e fala, você viu, você estava aqui, você viu o que aconteceu, você viu que a gente tinha conseguido prender, né, essa criatura. E ele começa a balbuciar e falar assim, ah não, eu vi alguma coisa que eu não tenho certeza. Então esse filme é meio uma história também sobre isso, sabe? Sobre as mentiras que contam. Ele, de certa maneira, como tem o ponto de vista da personagem, é como se tudo fosse verdade, né? Não vai ter um filme de terror, como Poltergeist, por exemplo, que a gente vai falar, a família tá totalmente louca, né? Sim, ali é o ponto de vista dos personagens, então você vai pelo ponto de vista do personagem. Fora isso, aqui no mundo real, sim, pode fazer várias perguntas, né? Porque é uma coisa muito estranha. A gente sabe que existem esses eventos aí que uma pessoa que tá fazendo uma coisa vai enlouquecendo os outros, né? Tem vários relatos de famílias aonde somente uma folia troar, né? Uma loucura realmente pudesse ser a resposta para comportamento de diversas famílias e situações que você fala, meu, como é que pode uma família tá fazendo isso e todos começarem a fazer também? Então aqui no filme isso está sendo questionado, né? O filme, ele mostra que ela volta para casa, né? O final do filme é assim, porque depois desses eventos todos, depois que teve o experimento que acabou sendo fracassado, porque eles não conseguiram prender a criatura, ela volta para casa, ela entra naquela casa vazia, sem móveis, sem nada, porque tudo foi levado, né? Para poder fazer esse experimento. As filhas estão lá com uma outra pessoa. No livro, inclusive, no final, mostra que ela volta para casa sozinha, acaba sofrendo mais um ataque, infelizmente, e acaba sendo resgatada pelo médico, que vai então interná-la. E é bem triste, porque o livro mostra que, na verdade, ela vai ficar internada, não diz assim, não dá esperança que ela consiga sair dessa situação. No filme, eles colocam assim, que é o que aconteceu, né? Entre aspas ali, do que a gente sabe da história real, que ela volta para casa, mas ela acaba se mudando daquela casa, a gente sabe que ela vai mudar de nome, vai para uma outra região. No filme tem até uns letreiros, né, que mostram assim, os ataques foram se reduzindo muito com o tempo, e no final ela acabou tendo uma vida quase, né, possível de viver e sem medo, né. No livro mostra que, infelizmente, ela continuou tendo esses ataques e não tem muita perspectiva que ela saia dessa situação, apesar de ter os cuidados do médico ali, que ele vai sempre visitá-la, né? Fica internada de maneira indefinida e os filhos acabam voltando ali para a mãe dela, né? Que ela não se entendia nada com a mãe, mas as filhas voltam a ficar com a mãe dela. Agora, falando sobre o livro, né? E por que eu acho que faltou e seria importante se alguém fosse fazer um remake, né? Dizem que o James Wan quer fazer um remake, né, desse filme, mas eu não sei muito bem o que pensar sobre isso, né? Mas assim, no livro tem uma sequência que eu acho muito importante, porque entre essas fugas da Carlota, porque no livro ela é Carlota, ela fugiu grávida, muito jovem, desse cara aí com problemas com a polícia, etc. Ela vai morar numa região assim tipo Nevada, né? Uma região muito isolada, uma região muito rústica. E lá ela sofre muito, porque também ela não tem essa rede de apoio, tem um bebezinho pequeno desse cara. E fica lá numa cabana lá, que é uma cabana muito velha, sem nenhuma calefação. Esses locais aí são locais que realmente as pessoas têm casas muito protegidas contra o frio, né? Porque senão você fica congelado. Não é que nem a gente aqui no Brasil, que a gente tem as nossas casas. Tem locais aqui que no máximo você precisa de um aquecedor, né? Tem lugares nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo que se você não tiver uma casa totalmente calafetada, um aquecimento central, você vai morrer congelado. Então ela tá nessa cidade onde ela, claro, acaba sendo vítima de diversas cantadas e tal, mas ela conhece um cara mais velho, bem mais velho, um senhor, né? Que é justamente o pai dessas últimas 2 meninas que ela teve. Que vai começar ajudando muito ela e tal, que ela começa com muito medo, com muito receio, mas ela também aos poucos vai entendendo que ele é alguém que ela pode confiar, que ela pode depositar amor, né? Então ela tem um momento, a Carlota, né,
no livro, que ela consegue se sentir em paz, se sentir tranquila, se sentir forte. No filme até tem muito isso dela se mostrar como vítima, né? Da pior maneira que uma mulher pode ser a vítima, né? Que a gente sempre fala, né? Normalmente quando um homem tá andando sozinho na rua, tem medo de ser assaltado. A gente que é mulher, a gente tem medo de ser assaltado e outras coisas, né? Mas a Carlota, ela tem todo esse segmento, que é uma lembrança dela no livro, que ela viveu com esse homem, que ela foi morar na fazenda dele, depois de diversos problemas, né? Mas ele acabou meio que se juntando com ele, mas teve uma vida de plenitude, de satisfação, de se sentir forte, aprender a viver na natureza, mesmo que esse local seja inóspito, congelante. Então é um momento, sabe, de pura tranquilidade, né? Coisa que aqui no filme é o tempo todo só essa questão da violência, da loucura, do desespero, da solidão. Então eu acho bem interessante quem quiser ler o livro, claro, com todos os avisos, né, de cuidado, obviamente, porque tem várias frases no livro que são muito fortes, para dizer o mínimo, mas o livro tem momentos assim que foram limados do filme, obviamente, por serem mídias diferentes, mas eu gosto muito do livro. E falando assim de uma maneira geral, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu gosto desse filme. Eu entendo essa questão da problemática de muitas mulheres acharem esses ataques gráficos serem coisas que incomodam, porque sim, me incomoda. Ao mesmo tempo, eu lembro de uma discussão que nós tínhamos, e aí é só você escutando os nossos podcasts quando nós gravávamos com o pessoal que agora é Gelo e Fogo, né? Mas antes era Game of Thrones BR, que aqui é um exemplo, né? É o ataque da Sansa, especificamente o ataque da Sansa, né, para quem é fã e conhece Game of Thrones. Eu lembro que nós comentávamos que nos incomodava que o desvio do olhar, o desvio da câmera de quem está sofrendo o ataque para o homem que está visualizando o ataque, né? Que ela está sofrendo um ataque físico ali, mas o foco ali é na tortura daquele homem, né? Aqui no filme, obviamente isso nos entristece ver essa espécie de coisa, mas os ataques e o foco do sofrimento é ela. E eles mostram isso de maneira clara, assim como uma coisa que está sendo um sofrimento para ela, que é uma angústia. Tem um momento que ela quebra todos os espelhos do quarto dela depois de um ataque, porque ela acabou sentindo sem querer algum prazer. Então ela fica revoltada por isso, quebra todos os espelhos, para dizer assim, é a minha aparência que trouxe isso, é porque eu sou uma mulher, então é a minha aparência. São coisas assim que a gente consegue conectar com a relação de vítimas mesmo no mundo real, sabe? Você sentir culpa, você sentir desespero, você não ser acreditada, tua voz não ser ouvida. E quando você acaba engravidando de um ataque como esse, ainda a justiça e a sociedade proíbe que você não deixe que essa vida continue, que você não gere essa vida, que foi ocorrência de um ataque. Então eu acho isso tudo muito interessante. Eu acho que a gente tirar esse filme assim como apenas um filme sobre fetiche, né, que sim, infelizmente as pessoas podem fetichizar essa situação, eu acho que é uma coisa muito banal também. E eu acho um bom filme, eu acho que a gente pode e deve, com o tempo, porque já assisti esse filme mais de uma vez e já li o livro mais de uma vez, e a gente pode adaptar a coisa ao nosso olhar, né? A gente contextualizar uma época e tal. Acho que esse filme vem numa seara de filmes dessa vibe assim, meio paranormal, de ataques poltergeists, do sucesso do que tinha na época, mas você olhar com os nossos olhos de hoje, né? Você olhar com um olhar fresco sobre problemáticas que na verdade existem, né, no mundo real, fora do sobrenatural. Então eu gosto bastante dele, eu acho a Barbara Hershey nesse momento, e ela é famosa por isso, um papel muito entregue, né? Muito entregue. Todos os efeitos especiais do filme são interessantes, tem alguns bem gráficos, inclusive tem momentos ali que, para quem tiver a curiosidade de assistir, não é o corpo dela, né, que tá ali aparecendo aquelas alterações, né? Tem momentos que dá para você ver que é atriz e tem momentos que você vê claramente que ali é um corpo de borracha, né? Ali foi feito alguma alteração, né, para não mostrar o corpo dela claramente, né, nessas cenas que são um pouco mais de nu frontal. Então, quero agradecer aqui você me acompanhar nesses comentários sobre esse filme. Quero saber a sua opinião,
né? Eu sei que algumas pessoas vieram falar aqui de alguns filmes que eu comentei anteriormente, que não conheciam, nunca tinham ouvido falar. Eu acho que também esse é meu papel aqui, poder trazer coisas diferentes, porque senão eu ia falar desses diversos filmes que o pessoal tá comentando por aí, né, e tal. A gente até nas nossas lives comentamos de alguns filmes de terror mais recentes, mas pra mim a graça tá em trazer coisas que eu assisti já fazem muitos anos, como eu falei de Somersby, como eu falei Amor Além da Vida. Então eu gosto mesmo de trazer coisas assim que talvez estejam pegando poeira ali, se tivesse uma locadora ou um DVD que faz tempo que você não assista. Eu acho que vale a pena você conhecer, assistir, ler o livro do Frank De Felitta. Vou deixar inclusive o livro aqui embaixo na descrição, se você quiser comprar na Amazon. E conhecer, né, essa história e tentar se perguntar, né, se você é uma pessoa cética ou não em relação ao assunto. Eu, claro que acho que isso daí tá aberto a conversas, não é verdade? Nada tá encerrado aqui. Mas eu acho que para além disso é um bom filme, é uma boa história, que se você olhar talvez com um olhar diferente, você também chega a conclusões que às vezes não é só do sobrenatural que a gente tem que ter medo, e sim do mundo real, né, de coisas reais que acontecem a pessoas reais, sofrimentos também reais, né? Então fica aqui a recomendação, lembrando você que se você puder, nos apoie financeiramente, porque nós temos aí o nosso trabalho para fazer os podcasts. Nós estamos há mais de 15 anos aqui nessa internet fazendo podcasts, falando de terror, falando de filmes clássicos, de filmografias, tá? Então o nosso trabalho é tentar trazer, né, você mais para próximo do cinema, trazer um debate sadio, trazer uma conversa inteligente, interessante, que possa abrir talvez seus horizontes, né? Vamos colocar assim, né? Como abriram pra gente alguns anos atrás, mostrando filmes diferentes, que a gente possa repercutir, reverberar coisas boas, tá? E se você puder, apoie nosso podcast, seja financeiramente, seja compartilhando aqui o nosso vídeo, seja dando seu like, tá? Mas nós temos como apoiar financeiramente mesmo. Pode ser via Pix, é apoiomasmorra@gmail.com. Ou você pode nos ajudar no Apoia-se. Nós temos ali os nossos colaboradores mensais que nos salvam, que eu gosto de chamá-los de padrinhos e madrinhas, né? Porque antigamente tinha o padrinho, mas não existe mais. Mas eu continuo chamando eles de padrinhos e madrinhas, porque eles estão nos ajudando a continuar fazendo os nossos podcasts, a trabalhar nessa internet, a ter algum incentivo, né? No meio de tanto conteúdo aqui nessa rede, a gente poder trazer coisas talvez diferentes, né? Talvez interessantes, trazer um debate legal, tá certo? Um beijo para você, se cuide, até mais.